O Sol é a fonte de energia que proporciona vida em todo o planeta Terra. Dele é que vem toda a energia que flui nos ecossistemas. A energia do Sol aquece a atmosfera e as águas dos oceanos. As águas evaporam e ficam em estado gasoso na atmosfera. Com a atmosfera aquecida pelo Sol, surgem os ventos, criando a movimentação das massas de ar. Com o deslocamento dessas massas de ar, as águas presentes nela também se deslocam. Ao chegarem no continente, no alto das serras, essas massas de ar carregadas de água se resfriam e a água que estava em estado gasoso passa para o estado líquido. É a chuva. A chuva é um fenômeno natural que proporciona o surgimento e a manutenção dos nossos rios. De toda a água que cai no continente sob forma de chuva, parte dela evapora e volta novamente para a atmosfera. Parte escoa pela superfície e uma parte fica retida na vegetação ou se infiltra no solo. Aqui é um bom exemplo que a gente consegue ver o papel da água que infiltra no solo. A maior parte da água da chuva, em geral, ela é infiltrada no solo e esse solo serve como uma esponja que depois vai devolver essa água, vai despejar essa água para o rio, né? Então aqui a gente tem um bom exemplo de infiltração do solo. A capa vegetal está recebendo as águas da chuva, acumulando essas águas e depois ela vai liberando as águas que estão presas no solo lentamente. E como embaixo desse solo você tem uma laje de pedra, a água não consegue mais infiltrar e ela escoa pela laje de pedra e vai acumulando até que vai formando esse pequeno curso d'água em função do desprendimento da água que estava no solo. Tá? A água está na terra. Isso. Tem mais água na terra do que no rio. No continente, a água é reservada no solo, que por sua vez abastece os rios e nascentes. As nascentes expõem na superfície a água que está armazenada no solo. Essa água começa a escorrer sobre o solo e se junta com águas de outras nascentes. Formam-se pequenos cursos de água, os córregos. Os córregos se juntam com outros e formam os rios. Os rios se juntam com outros rios e formam rios cada vez maiores, até que as águas desses rios se encontram com as águas do mar. Sabendo que as águas caem nas serras e escorrem em direção ao mar, você que é de Nova Friburgo e cidades da região, sabe por onde passam as águas dos rios de sua cidade?
A senhora sabia que aqui é o encontro dos rios Santo Antônio e do Cônego, exatamente nesse ponto? É? Não sabia. Mas a senhora sabe que a partir daqui, então, é o Bengala? É o Bengalas. Onde a senhora acha que esse rio vai parar? Qual é o caminho desse rio? Olha, sei lá, acho que passa Bom Jardim, vai por ali fora, não vai? Porque eles vai toda a vida, né? Vai encontrar com outros rios que, né? Por ali afora que vai. A senhora já ouviu falar no Rio Grande? Não. Você tem ideia para onde esse rio vai? Não. Não faço ideia. Nunca parei para pensar. Você já ouviu falar do Rio Grande? Não. O Bengala vai para Bom Jardim, né? Aí vem Cantagalo, Cordeiro. E acho que chega, encontra lá mais para frente, para Itaucara, esses lugares? Não. Qual seria o Rio Grande? Até onde eu sei, ele chega a Bom Jardim, né? É o máximo que eu sei. Dali para lá, não desconheço. Você já ouviu falar no Rio Grande? Já ouvi falar. Acho que é Rio Grandina, onde ele passa, ou não? Rio Bengalas. E pegou, né? Entendeu? Que direção ele Direção lá para Bom Jardim, né? Aqueles cantos para lá. Entendeu? Você já ouviu falar do Rio Grande? Rio Grande não. Rio Grande não. Se eu te disser que o Rio Bengalas vai encontrar... você já ouviu falar do Rio Grande? Já ouvi falar do Rio Grande. Se eu te disser que o Rio Bengalas vai se encontrar com o Rio Grande na altura de Bom Jardim, o Rio Grande vai se encontrar com o Negro na altura de São Sebastião do Alto, vai formar o Rio dos Rios. Em São Fidélis, o Rio dos Rios vai desaguar no Paraíba do Sul e o Paraíba do Sul vai desaguar em Atafona, no mar. Como é que você vê toda essa trajetória dele? Bom, você me passou uma informação aqui super importante. E a informação valeu muito, valeu muito. Eu vou até, se tivesse um papel, eu até anotava aqui agora, né? Não faço ideia. Eu acredito que deva ir para Bom Jardim e seguir adiante. Agora, exatamente para onde vai, não faço ideia. Nunca parei para pensar. Rio Grande, acho que não. Acho que nunca ouvi, não. Este documentário tem exatamente o propósito de contar essa história. Do alto da serra até o encontro do rio com o mar. Qual é o caminho que as águas da bacia hidrográfica do Rio dos Rios realizam até se encontrar com o mar? O caminho das águas da nossa região inicia-se no Altíssimo do Caledônia, maciço de granito do município de Nova Friburgo, que eleva-se a 2.257 metros acima do nível do mar. É o segundo ponto mais alto da Serra do Mar. Apenas o pico maior dos 3 picos em Salinas, igualmente em Nova Friburgo, é mais alto que o Caledônia. Nesta montanha existe um ecossistema especial, com fauna e flora rara adaptada ao peculiar clima existente no alto dessas montanhas.
Esse ecossistema é chamado de campo de altitude. O Caledônia é o divisor de águas de duas bacias hidrográficas. Uma onde as águas correm em direção à Baía de Guanabara, através do município de Cachoeiras de Macacu. E outra onde as águas correm para dentro do continente, em direção ao Rio Paraíba do Sul. Contaremos o caminho percorrido pelas águas que correm em direção ao interior do continente, ou seja, contaremos a história das águas da bacia hidrográfica denominada Bacia do Rio dos Rios. O estado do Rio de Janeiro está dividido em 9 regiões. Dentre elas, existe a região hidrográfica 7, denominada Rio dos Rios, onde estão inseridos 12 municípios fluminenses. O Rio Grande, que nasce em Nova Friburgo, juntamente com o Rio Negro, que nasce em Duas Barras, são os principais rios formadores desta região hidrográfica do Rio dos Rios. O Rio dos Rios é formado pelo encontro do Rio Grande com o Rio Negro. A partir dessa união, o rio passa a ser chamado de Rio dos Rios, até se encontrar com o Rio Paraíba do Sul. Portanto, para contar a história das águas do Rio dos Rios, temos que contar a história das águas do Rio Grande e do Rio Negro. Para contarmos a história por onde passam as águas do Rio Grande, iniciamos do Alto do Caledônia, onde podemos visualizar todo o Vale de São Lourenço, região onde localiza-se a nascente do Rio Grande. De lá, também é possível ver o Vale do Rio Bengalas, que é um importante afluente do Rio Grande. O Vale de São Lourenço, no município de Nova Friburgo, é uma região de uma beleza extraordinária. A bacia possui suas cabeceiras protegidas por exuberantes florestas rasgadas, por maciços de granito, característicos dessa região montanhosa. E é nesta região espetacular que nascem as águas do Rio Grande. Toda esta região de cabeceira está protegida pela Unidade de Proteção Integral do Parque Estadual dos Três Picos, que é gerenciada pelo Instituto Estadual do Ambiente, INEA. O Vale de São Lourenço tem como moldura, de um lado o Caledônia e do outro os Três Picos, formando um cenário único e magnífico. A presença abundante de florestas na cabeceira dessa bacia proporciona a produção de uma água límpida e de qualidade extraordinária. As florestas dessas serras são realmente fábricas de água, pois proporcionam a retenção da água da chuva que infiltram no solo e depois são lentamente liberadas. Assim que as águas começam a sair desta área da floresta, passam a ser utilizadas pelo homem nas suas necessidades básicas e principalmente na produção agrícola local. É a região mais importante na produção de verduras do estado do Rio de Janeiro, com expressiva produção agrícola familiar. É responsável por abastecer as cidades próximas e a região metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto, após saírem das matas, as águas do Rio Grande passam a ser o recurso natural fundamental nesta atividade econômica, gerando emprego, renda, riqueza e cultura. É através dela que se produz alimento para o homem. A atividade agrícola apresenta tamanha importância que existe na região uma unidade do SEASA localizada em Conquista. Essa central
comercializa no atacado a produção agrícola de Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro e de alguns municípios do centro-norte fluminense. Apesar da região possuir o predomínio da produção agrícola, não são apenas essas culturas que têm a dependência da água nas suas atividades. Também existe na região a pecuária leiteira, bovina e caprina, a truticultura, entre outras, também produzindo alimentos a partir da água. Outra atividade econômica que recentemente vem crescendo muito e também está relacionada com a água e com o cenário exuberante da região é o turismo. Existem diversas modalidades como o ecoturismo, de aventura, o turismo rural, o montanhismo, o pedagógico, entre outros. O potencial desta atividade na região é enorme e com ótimas perspectivas de crescimento. Com o avanço tecnológico da agricultura nas últimas décadas, a utilização da água passou a ser realizada de forma mais intensa. Aumentou-se e muito o acesso a bombas e a tubulações para irrigação. Ou seja, a agricultura passou a utilizar mais água. Além de consumir mais água, a atividade também passou a comprometer a qualidade da água com a utilização intensa dos agrotóxicos e fertilizantes químicos. O aumento do uso da água está relacionado com o aumento da utilização da irrigação por aspersão nas lavouras. Esta modalidade de irrigação promove muita perda de água pela evaporação e igualmente a erosão do solo em determinadas situações. Com o uso cada vez mais intensivo da água na região, os córregos vão diminuindo de volume e os poços de água subterrânea ficam cada vez mais fundos. Outro grave problema na região é a utilização intensa de agroquímicos, que são os agrotóxicos e fertilizantes artificiais. Os agrotóxicos, como inseticidas e herbicidas, por serem venenosos, promovem danos ao ecossistema e à saúde do ambiente e, consequentemente, também à saúde do homem do campo e da cidade. Além disso, incorporam essas substâncias nocivas na água que mais cedo ou mais tarde irão estar nos rios. Já os fertilizantes químicos enriquecem artificialmente o solo com muitos nutrientes. As águas das chuvas carregam esses nutrientes para cursos de água até que se acumulam em ecossistemas aquáticos de lagos, provocando o fenômeno de eutrofização que degrada a qualidade da água, alterando completamente a vida daquele ecossistema. Pesquisadores e agrônomos apontam que o uso indiscriminado desses fertilizantes promovem a salinização do solo e compromete definitivamente o seu uso na agricultura. É importante frisar que o homem do campo está, na verdade, aprisionado por um sistema comercial que envolve a tríade: sementes, fertilizantes e agrotóxicos. E ele não tem a menor condição de fugir dessa prisão sem a participação mais consciente da população urbana, que é a grande consumidora do alimento produzido nessas condições. É preciso despertar nas mentes e nos corações urbanos a necessidade de exigir saúde em todos os seus aspectos, principalmente nos relacionados com a qualidade do alimento que ele ingere, da qualidade do ambiente que ele vive e da qualidade da água e, por consequência, da qualidade de vida que ele tem. O Rio Grande, após drenar toda a região produtora de hortaliças, tem suas águas captadas para outro uso fundamental na nossa sociedade:
o abastecimento urbano. As águas do Rio Grande são captadas na localidade de Rio Grande de Cima e tratadas na maior estação de tratamento de águas de Nova Friburgo. E de lá, por gravidade, as águas são distribuídas para cerca de 60% da população urbana de Nova Friburgo. Nova Friburgo tem como marco de sua fundação a imigração suíça, chegando à região entre o final de 1819 e início de 1820. É o município com a maior população desta região hidrográfica, com 185.381 habitantes distribuídos em uma extensão territorial de 933.414 km², resultando em uma densidade demográfica de 195 habitantes por km². Uma parte de seu território está na região hidrográfica do Rio dos Rios e a outra parte na região hidrográfica do Rio Macaé e das Ostras. O município possui uma atividade econômica vigorosa, onde destacam-se o setor do comércio e serviços, o setor industrial, representado principalmente pelas indústrias têxtil e metalúrgica, e o outro setor, agropecuário, representado principalmente pela produção de verduras e legumes. Possui grande potencial para o turismo e o seu índice de desenvolvimento humano apresenta-se em nível alto, com o valor de 0,745, o maior desta região hidrográfica. A maior parte da população urbana de Nova Friburgo está na bacia hidrográfica de um importante afluente do Rio Grande, o Rio Bengalas. O Rio Bengalas é formado pelo encontro das águas dos rios Cônego e Santo Antônio, que nascem no maciço do Caledônia e se encontram no centro da cidade, no Paissandu. O Rio Bengalas possui uma grande importância por ser em sua bacia hidrográfica que se encontra a maior área urbana da bacia do Rio dos Rios. As águas deste rio, ao passar por Nova Friburgo, recebem uma carga orgânica decorrente do despejo de esgoto. É bom destacar que o despejo de esgoto era bem mais intenso até o ano de 2010, época que a totalidade do esgoto produzido era lançado diretamente no rio. Mas após grandes investimentos para a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgoto realizado na última década, o cenário melhorou muito. Atualmente, Nova Friburgo consegue tratar 82,8% do esgoto produzido em sua área urbana. Mas ainda há espaço para avançar mais, atingindo a totalidade de tratamento de esgoto produzido na área urbana. É comum em toda a cidade verificar o despejo de esgoto diretamente no rio, fora do sistema de captação. É possível avançar também no saneamento rural. Atualmente, quase não há ações neste sentido. Outro aspecto presente na área urbana do município de Nova Friburgo, que não é exclusivamente desta cidade, muito pelo contrário, está presente em todas as cidades do Brasil, é o completo desrespeito em relação aos limites de área de uso dos rios. Há um desrespeito total nas áreas de preservação permanentes, as APPs. Esse desrespeito fica evidente com a constatação das construções quase dentro do leito do rio. É necessário que a sociedade entenda que os rios não são simples calhas para a passagem de água. Os rios têm como áreas de seus domínios a área do leito e as áreas de inundação, que também fazem parte do rio. O rio é, na verdade, um complexo sistema biogeoquímico e a falta de respeito ocupando as áreas de inundação é uma das principais causas de enchentes que assolam as áreas urbanas das cidades brasileiras. Além, é claro, de provocar profundas alterações nas relações biológicas, nas relações hidrológicas e nas relações químicas presentes neste ecossistema aquático.
Também podemos constatar outro problema urbano, comum em praticamente todos os municípios do Brasil: a impermeabilização do solo pelo crescimento da malha urbana. Essa impermeabilização praticamente impede a infiltração da água no solo durante a chuva. Em compensação, a água que não é mais infiltrada pelo solo aumenta o volume que escoa pela superfície. Com as chuvas intensas, o volume de águas que chega no leito dos rios, que drenam as regiões urbanas, não suportam a demanda recebida de água e extravasam, provocando assim as enchentes. Esse processo, onde não há infiltração de água de chuva no solo, também é o responsável pela diminuição do volume de água dos rios no período da seca, pois não ocorre a recarga de água no solo para o abastecimento dos rios nos períodos de estiagem. E é neste ambiente completamente urbanizado é que as águas do Rio Bengalas sereno deslizam, conforme um trecho do hino de Nova Friburgo. Após sair da área urbana de Nova Friburgo, as águas do Rio Bengalas vão em direção ao município de Bom Jardim. E no limite destes municípios, ele se encontra com o Rio Grande. Está vindo o Rio Bengalas, que vai drenar a área urbana de Nova Friburgo. Nesse ponto, o Rio Bengalas vai desaguar no Rio Grande, que está vindo à direita, que vai drenar a região de São Lourenço, de Conquista, e que vai se encontrar as águas exatamente nesse ponto, e daqui para frente o rio torna-se apenas o Rio Grande, que vai até São Sebastião do Alto, quando ele se encontra com o Rio Negro. As águas do Rio Grande passam por Bom Jardim, que é uma flor de cidade. Bom Jardim é um município que possui uma população de 26.566 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 384.639 km², resultando em uma densidade demográfica de quase 66 habitantes por km². Toda a sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Bom Jardim possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio com um valor de 0,660. Suas principais atividades econômicas são a indústria de plástico e o setor agropecuário, com destaque para a produção de café, que, junto com o município de Duas Barras, são os maiores produtores do estado do Rio de Janeiro. No município de Bom Jardim, podemos destacar como os principais usos da água as atividades de saneamento básico, lazer, irrigação, indústria e geração de energia. Depois de passar por quase toda a área urbana de Bom Jardim, as águas do Rio Grande sofrem uma importante obstrução humana. É a pequena central hidroelétrica PCH Santo Antônio. É uma dentre 4 instaladas no leito do Rio Grande, transformando o rio em uma escada onde cada PCH são os degraus. Além destas, constam no estudo de inventário hidrelétrico da Bacia do Rio Grande outras 8 PCHs. Estas PCHs são responsáveis pela geração de energia elétrica que utilizamos em nossas casas, nas fábricas, nos hospitais, prédios públicos, entre outros. Enfim, a sociedade em geral demanda energia elétrica. E essas PCHs são uma das formas de geração de eletricidade para atender às demandas de nossas cidades. No Brasil, a maior parte da matriz energética é hidroelétrica, ou seja, gerada pela água dos rios
e as águas do Rio Grande também são utilizadas para isso. A geração de energia, além de promover as bases logísticas para o desenvolvimento econômico, geram também impostos. Se por um lado estas PCHs produzem eletricidade e ao usufruirmos dela obtemos conforto, bem-estar e capacidade produtiva, entre outros benefícios, por outro lado, as PCHs são intervenções humanas que provocam grande impacto ambiental. Ao construir uma barragem de concreto onde as águas do rio ficam represadas para poder gerar energia, modificações importantes acontecem na dinâmica da água do rio. A primeira e mais evidente é a alteração de água de ambiente lótico, ou seja, águas de corredeiras transformadas para um ambiente lêntico, isto é, com águas mais calmas e paradas. Esta alteração na dinâmica da água tem um desencadeamento em toda a dinâmica da vida neste rio. Isto ocorre porque organismos que antes viviam no ambiente de corredeira não conseguem mais viver no novo ambiente de águas paradas. Por outro lado, organismos que vivem em ambiente de água parada começam a surgir, alterando assim as relações ecológicas estabelecidas naquele rio. Outro aspecto envolve a dinâmica de transporte de nutrientes e sedimentos através da água, que também fica drasticamente alterada. Se antes eram rios com corredeiras que carreavam os nutrientes e sedimentos presentes na água, hoje são grandes lagos que acabam promovendo um armazenamento destes nutrientes e sedimentos nos reservatórios da barragem. Consequentemente, esses nutrientes e sedimentos não cumprem sua função ecológica após a barragem. Causam impacto no ecossistema, tanto a jusante da PCH pela ausência da chegada dos sedimentos, quanto a montante com o acúmulo dos mesmos. Neste cenário, onde há retenção de nutrientes e sedimentos nos reservatórios, em determinadas condições climáticas, podem ocorrer uma explosão de macrófitas, ou seja, plantas aquáticas, e o enredo desta história é simples. Antes de chegar no reservatório, as águas passam por toda a região agrícola de Nova Friburgo, onde grandes quantidades de fertilizantes são utilizadas. Lembremos que antes de chegar no reservatório, as águas passam pelas áreas urbanas de Nova Friburgo e de Bom Jardim, onde grande quantidade de esgoto é despejada. E o esgoto é também um poderoso fertilizante, pois tem muitos nutrientes. Todo esse nutriente, chegando ao lago das PCHs, que antes era um ambiente de corredeira e transportava o nutriente rio abaixo, agora é um ambiente de represamento, que retém este nutriente. Isto cria um ambiente incrivelmente favorável para o crescimento das macrófitas, as plantas aquáticas, que têm uma explosão populacional ao ponto de ocupar completamente a superfície do lago da barragem. Ao ocupar toda a superfície do lago, essas plantas aquáticas impedem a penetração da luz do sol nas águas. Consequentemente, os organismos presentes na água, responsáveis pela fotossíntese, que são os fitoplânctons, não a realizam. A fotossíntese produz oxigênio que fica disponível na água. Como não há fotossíntese, o oxigênio diminui drasticamente nessas águas e os animais que dependem dele para respirar têm sua sobrevivência comprometida. Além disso, a própria macrófita, quando morre, começa a se decompor, passa a ser outro fator importante na redução do oxigênio dissolvido na água, intensificando o comprometimento da qualidade desta água. Outro problema relacionado com a proliferação descontrolada das macrófitas ocorre na própria operação de geração de energia, pois aumenta o risco da passagem destes vegetais pelas turbinas, podendo gerar graves problemas nos equipamentos. Após passar pelo município de Bom Jardim, as águas do Rio Grande
formam um marco geográfico que estabelece os limites políticos dos territórios dos municípios de Cordeiro, Macuco, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e São Fidélis. Trajano de Moraes é um município que possui uma população de 10.352 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 589.812 km², resultando em uma densidade demográfica de 17 habitantes por km². O município tem seus limites parcialmente na região hidrográfica do Rio dos Rios e outra parte na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. O fato curioso é que o limite entre as duas regiões hidrográficas ocorre exatamente no meio de sua área urbana. Trajano de Moraes possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio com o valor de 0,667. Sua principal atividade econômica é a agropecuária. Santa Maria Madalena é um município que possui uma população de 10.172 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 814.763 km², resultando em uma densidade demográfica de 12 habitantes por km². O município tem seus limites parcialmente na região hidrográfica do Rio dos Rios e outra parte na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. Madalena, como é chamada a região, possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio com um valor de 0,667. Sua principal atividade econômica é a agropecuária, mas destaca-se o potencial para o turismo, grande parte devido à presença da sede do Parque Estadual do Desengano, que fica em seu território. Em Santa Maria Madalena, assim como em outros municípios da região hidrográfica, é possível verificar outro importante uso da água, que é o lazer, pois são diversos os pontos de balneários nos rios que refrescam os adultos e alegram a criançada. O Rio Grande é o marco geográfico que delimita os municípios de Santa Maria Madalena, na margem direita, e de São Sebastião do Alto, na margem esquerda. Em sua margem direita, desaguam as águas do rio Macapá. A partir deste ponto, passa a ser território do município de São Fidélis, enquanto na margem esquerda continua o município de São Sebastião do Alto. Os rios continuam correndo e marcando os limites territoriais destes dois municípios até que as águas do Rio Grande se encontram com as águas do seu rio-irmão, o Rio Negro. O Rio Negro é um importante rio da região hidrográfica e que tem suas águas nascidas nas serras do município de Duas Barras. Duas Barras é um município que possui uma população de 11.619 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 375.126 km², resultando em uma densidade demográfica de 29 habitantes por km². Toda sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio com um valor de 0,659. Sua principal atividade econômica está no setor agropecuário, com destaque para a produção de leite e de café,
que, junto de Bom Jardim, são os maiores produtores do estado do Rio de Janeiro. Após o afloramento de suas águas nas florestas existentes no alto das serras, que dividem o município de Duas Barras com Nova Friburgo e Sumidouro, as águas do Rio Negro passam por regiões de produção agropecuária, onde, apesar de ainda possuírem florestas, já apresentam paisagem predominante de pasto. Com isso, o solo fica exposto à erosão, que resulta em alterações na qualidade da água drenada na microbacia. O processo de erosão do solo está presente em todos os municípios da região hidrográfica. Neste trecho, fica evidente a alteração na qualidade da água que pode ser verificada a olho nu, através da perda de transparência ou aumento da turbidez, devido principalmente à presença de sedimentos originados pela erosão do solo. Assim que essas águas entram nas áreas urbanas, a qualidade delas ficam mais comprometidas. Os rios nesses trechos urbanos servem como uma latrina a céu aberto, onde todo o esgoto doméstico é despejado diretamente no rio. Esse impacto fica evidente com a alteração da cor da água. Ela fica mais cinzenta, além de aumento da turbidez e a presença de cheiro fétido. Após passar pela área urbana de Duas Barras, as águas do Rio Negro seguem em direção ao município de Cantagalo. Cantagalo é o município mais antigo da região e possui uma população de 19.697 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 749.279 km², resultando em uma densidade demográfica de 26 habitantes por km². Toda sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Possui um índice de desenvolvimento humano de nível alto, com um valor de 0,709. Suas principais atividades econômicas estão nos setores de comércio e serviços, setor da agropecuária, com destaque para a pecuária de corte e de leite, e também para a indústria de cimento. Em Cantagalo, o cenário não muda com relação ao despejo de efluentes direto nos rios urbanos. O esgoto doméstico é lançado diretamente nos corpos hídricos. Apesar de passar em seu território, o Rio Negro não é o principal manancial de água utilizado para o abastecimento urbano. O abastecimento de água no município de Cantagalo vem de um afluente do Rio Negro, o Rio Macuco. Este afluente do Rio Negro é o responsável pelo abastecimento da área urbana de Cantagalo, Cordeiro, Macuco e Monerá, distrito de Duas Barras. Os municípios de Cordeiro, Cantagalo e Macuco formam a região média e central da região hidrográfica do Rio dos Rios. Cordeiro tem uma população de 21.250 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 116.349 km², resultando em uma densidade demográfica de 175 habitantes por km². Toda a sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Possui um índice de desenvolvimento humano de nível alto, com o valor de 0,729. Suas principais atividades econômicas estão nos setores de comércio e serviços, setor da agropecuária, destaque para a pecuária leiteira e de corte e para a indústria têxtil.
Macuco possui uma população de 5.434 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 77.719 km², resultando em uma densidade demográfica de 67 habitantes por quilômetro quadrado. É o município com a menor extensão na bacia, porém, encontra-se em disputa territorial com o município de Cantagalo. Toda a sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Macuco possui um índice de desenvolvimento humano de nível alto, com o valor de 0,703. Sua principal atividade econômica está na pecuária de corte e leiteira, com destaque para a maior cooperativa de leite da região, que leva o nome da cidade, a Cooperativa de Macuco. Como pano de fundo da disputa judicial sobre os limites territoriais entre os municípios de Cantagalo e Macuco estão 3 fábricas de cimento. Na realidade, os impostos que são o verdadeiro motivo da disputa. Isto, obviamente, se tiver água. A água nestas fábricas é imprescindível na produção, pois é utilizada para refrigerar os gases e os equipamentos. Nessa região, as águas são utilizadas no abastecimento urbano, na agropecuária, na indústria de cimento e alimentícia com a Cooperativa de Macuco. Nesta região hidrográfica do Rio dos Rios, onde estão os municípios de Cordeiro, Cantagalo, Macuco e São Sebastião do Alto, é muito comum encontrar grandes vales completamente desprovidos de floresta e com graves sinais de erosão. Historicamente, esta alteração da paisagem aconteceu com a substituição das florestas pelo plantio do café no século XIX. Essa região foi uma importante produtora de café, principalmente no segundo reinado, no período do Império. Com o declínio do café, a pecuária leiteira e de corte ocupou o espaço na economia regional. Como resultado de quase 5 décadas de cultivo intenso do café e transformação da paisagem, verifica-se que quanto mais se avança rio abaixo, menor é a presença de cobertura florestal. As queimadas contribuíram e ainda são responsáveis por este processo. E com os vales completamente sem cobertura florestal, o impacto das chuvas se faz presente como cicatrizes profundas. O declínio da produção de café é consequência direta da degradação do solo na região. Enquanto o solo na região mantinha sua fertilidade, a cultura do café ostentava sua riqueza. Com a degradação do solo, a cultura igualmente declinou. O declínio, na realidade, é de todo o ambiente que passa a ficar mais pobre, inclusive pobre de água. Um bom exemplo disso é a entrevista de um antigo proprietário de uma fazenda de café do século XIX. A água na nossa região ela diminuiu muito, entendeu? O que o senhor conhece dos rios aqui dessa região? O senhor foi proprietário dessa fazenda? Quais são os rios que banham essa região? O senhor tem alguma informação sobre isso? Aqui que banha a propriedade aqui é o rio que vem da Volta Ferradura, que deságua aqui no Rio Negro, em Euclidelândia. Realmente esse rio aqui, ele era forte. Eu mergulhava ali nele. Hoje, para passar um cachorro que não molha nem o rabo. Você acha que a água atual, diminuída, ela ia atender ou você poderia ter dificuldade de retomar a produção por falta de água? Olha só, essa água, ela diminuiu muito. Inclusive, nós temos uma roda d'água aqui, que ela, com o gerador, ela tocava o gerador e fornecia água para a propriedade, para a fazenda. Hoje não tem como mais, entendeu? Tinha um moinho de pedra ali para moer o milho, fazer o fubá ou a canjica, também hoje em dia é impossível. Mas agora para a pecuária ainda dá para tocar.
Esses vales desprotegidos sofrem a ação direta das águas das chuvas que provocam a perda de solo. Através do escoamento superficial da água da chuva, parte do solo é carreado junto com as águas da chuva e vão, inevitavelmente, serem levadas para o leito dos rios no fundo dos vales, e o assoreamento é inevitável. As terras entre os rios Negro e Grande formam o território do município de São Sebastião do Alto. Por ter seus limites territoriais demarcados pelo leito destes dois rios, é chamado também de a Mesopotâmia Fluminense, em alusão ao rio Tigre e Eufrates, que demarcam a região da Mesopotâmia, no Oriente Médio. São Sebastião do Alto possui uma população de 9.094 habitantes, distribuídos em uma extensão territorial de 397.898 km², resultando em uma densidade demográfica de 17 habitantes por quilômetro quadrado. Toda a sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio com um valor de 0,646. Sua principal atividade econômica está no setor agropecuário, com destaque para a pecuária leiteira e de corte. Neste município, são comuns áreas apresentando sinais de desertificação. Os dois rios irmãos demarcam o limite de São Sebastião do Alto até que se encontram na localidade de Guarani. Neste ponto, existe uma tríplice fronteira entre São Sebastião do Alto, São Fidélis e Itaucara. A partir desse encontro, o rio passa a se chamar Rio dos Rios. O encontro dos rios Negro e Grande é onde há a formação do Rio dos Rios, que dá o nome a toda essa região hidrográfica. Esta região é um importante local para a população de peixes na bacia hidrográfica. Abaixo desse encontro, não existe nenhuma barreira física ao deslocamento dos peixes na época da piracema. Porém, mesmo não existindo a barreira física, a jusante do encontro, as barreiras acima provocam impactos na população de peixes. As barragens regulam o nível do rio e retiram os estímulos que indicam para os peixes o direcionamento do local da desova. Esse impacto foi descrito empiricamente pela população local, como pode ser visto nesta entrevista com um morador da região. A gente aqui, não é só a gente, mas todo mundo que mora aqui, eu acho que se sente até prejudicado por causa dessa barragem, por causa que os peixes eles não costumam andar mais, como tinha peixe no rio. Antes a gente ficava aqui no rio, a gente ficava vendo os peixes, o peixe passava andando, passava correndo peixe aqui, daqui você via peixe brincando na praia de areia, você via peixe numa pedra. Hoje em dia você vê muito pouco. E eu acho que a barragem influenciou muito nisso, porque ao mesmo tempo hoje o rio está cheio, mas amanhã eles vão prender a água, o rio está lá embaixo. Quer dizer, os peixes ele não tem aquele fluxo de peixe. Eu acredito que os peixes andam de acordo com o nível da água. Porque a água no rio não é normal, o mesmo dia que está cheio, o mesmo dia que ele está puro, no outro dia ele está puro. Então os peixes, eu acho que a gente fomos até prejudicado nessa parte, por causa que antes a gente podia ir pescar e pegava peixe. Hoje em dia você vai pescar e você já não pega peixe, como se você pegava antes. Por isso que é mais complicado. Hoje em dia os peixes você não vê andar muito. Antigamente você via muito mais. E quando a represa solta a água só sobe de nível, mas é a mesma água? Ela só sobe de nível, a cor dela continua a mesma coisa. Ela só sobe o nível da água. E também as margens do rio antes tinha muito capim, muito mato, que isso serve para os peixinhos pequenos, camarão, até para os peixes procriar, né? Serve para eles fazer casa, para eles se esconder. E hoje em dia não tem como criar isso, porque ao mesmo tempo que a água está baixa, a água pode subir de uma hora para outra e o mato não cria, porque a água passa e vai acabando com o mato, né? Vai cortando o mato. Então
você pode ver que as beiras de rio nem tem mato mais. Não tem nem mais lugar para os peixes se esconder. A partir da sua formação, o Rio dos Rios segue em direção à localidade de Cambiasca e depois Colônia, ambas pertencentes ao município de São Fidélis. Assim como nas regiões descritas anteriormente, essas localidades também têm grande atividade agrícola e pecuária. A evidência mais clara disso é a presença de uma unidade do SEASA em Ponto de Pergunta, município de Itaucara, a segunda unidade presente nesta região hidrográfica. Este SEASA foi inaugurado em 1982 e possui infraestrutura para atender as cidades de Cardoso Moreira, São José de Ubá, Aperibé, São Fidélis, Italva, São Sebastião do Alto, Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Itaperuna, Miracema e Natividade. Os principais produtos comercializados são tomate, abobrinha, batata doce, manga, berinjela, jiló, maracujá, maxixe, pimentão, quiabo, vagem, entre outros produtos. O vigor da produção agrícola local fica evidente nos dias de funcionamento do SEASA, que fica às margens de uma rodovia estadual. Sendo assim, a percepção de geração de emprego, trabalho e renda é direta. O que poucos conseguem perceber é que toda essa riqueza gerada na região só é possível em função da utilização do recurso hídrico, quer seja através da utilização dos córregos e dos rios, como também das águas subterrâneas que irão irrigar as culturas para a produção dos alimentos. Sem o uso desse recurso natural, esses alimentos não podem ser produzidos. Sendo assim, se nós humanos não sobrevivemos sem água, é possível afirmar que também não comeríamos nada se não tivermos água para produzi-los. Portanto, a água pode ser vista como aspecto de segurança alimentar relacionada à produção dos alimentos desta região e de outras. As águas do Rio dos Rios descem até que se encontram com o maior rio da região, o Paraíba do Sul. Nesse momento, merece uma explicação como essa região do Rio dos Rios se insere em uma abordagem mais ampla dentro da bacia do Rio Paraíba do Sul. O Paraíba do Sul é um rio nacional, pois sua bacia hidrográfica drena as águas de 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Toda a região hidrográfica do Rio dos Rios é uma dentre as 7 regiões hidrográficas que formam a totalidade da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Na região hidrográfica do Rio dos Rios, além da bacia do Rio dos Rios propriamente dita, também fazem parte as bacias hidrográficas do Ribeirão das Areias, em Cantagalo e Itaucara, do Rio do Colégio, em São Fidélis, além da belíssima região de São Sebastião do Paraíba, as margens do Rio Paraíba do Sul e também a região das microbacias que drenam o município de Itaucara. Também pertence à região do Rio dos Rios uma microbacia do Ribeirão do Quilombo, onde parte dessa área de drenagem pertence ao município do Carmo, cuja sede municipal fica em outra região hidrográfica, a do Rio Piabanha.
Itaocara possui uma população de 22.694 habitantes distribuídos em uma extensão territorial de 431.335 km², resultando em uma densidade demográfica de 53 habitantes por quilômetro quadrado. Toda a sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios. Itaocara possui um índice de desenvolvimento humano de nível alto, com o valor de 0,713. Suas principais atividades econômicas estão no setor de comércio e serviço, setor da indústria e setor da agropecuária. Itaocara, assim como São Fidélis, apresentam significativa atividade de pesca, reflexo da influência do Rio Paraíba do Sul junto ao município. No ponto em que as águas do Rio dos Rios se encontram com as águas do Paraíba do Sul, marca o limite da região hidrográfica do Rio dos Rios. Mas é muito mais do que um simples encontro de dois rios. É um encontro das águas que passaram parcialmente pelos municípios de Nova Friburgo, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena e São Fidélis, e passaram pelo território inteiro de Bom Jardim, Duas Barras, Macuco, Cordeiro, Cantagalo e São Sebastião do Alto. E nesse ponto encontram-se com as águas que passaram por parte dos territórios fluminense, mineiro e paulista. Portanto, as águas presentes na foz do Rio dos Rios trazem todas as marcas impressas pela ação do homem ao longo de todo o caminho percorrido. Isso reflete como a sociedade que vive em sua bacia hidrográfica se relaciona com seus rios. Após o encontro, as águas da região do Rio dos Rios, que iniciaram sua trajetória lá nas nascentes no alto das montanhas de Nova Friburgo e de Duas Barras, seguem o seu inevitável curso de encontro com o mar, através do leito do Rio Paraíba do Sul. E continuando o seu caminho, as águas passam pelo município de São Fidélis. São Fidélis possui a segunda maior população da bacia, com um total de 37.689 habitantes distribuídos em uma extensão territorial de 1.031.562 km², resultando em uma densidade demográfica de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Parte de sua extensão territorial está inserida na região hidrográfica do Rio dos Rios e a sua outra parte na região hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. Possui um índice de desenvolvimento humano de nível médio, com o valor de 0,691. Suas principais atividades econômicas estão nos setores do comércio, serviço e agropecuário. São Fidélis, assim como Itaocara, apresentam significativa atividade de pesca, reflexo da influência do Rio Paraíba do Sul junto ao município. No Paraíba do Sul, é possível ver a imensidão da degradação gerada ao longo de toda a sua bacia. O processo de assoreamento transforma o rio muito raso em São Fidélis, onde até canoas precisam ser puxadas pelo homem durante sua passagem em suas águas. Imagine que no passado foi navegável, existindo inclusive um porto. É possível notar que sua largura de centenas de metros fica reduzida na seca, de 10 a 20 metros em alguns trechos. Todo o leito do rio foi tomado pelos bancos de areia e como resultado da erosão do solo em regiões que estão rio acima. O senhor falou que é nascido e criado na beira desse rio aí, não é? Tá com 63 anos, não é isso? Sim. 65, então. E aí, você nasceu lá no Ernesto Machado, aqui atrás? Vim pra cá, eu tava com 2 anos. Na beira do rio aqui, na curva ali.
E esse rio mudou muito da época que você era criança para agora? Mudou como se fosse da água pro vinho, porque esse monte isso aí era água e muito peixe mesmo. Não tinha aquela ilha lá, só tinha uma ilha lá embaixo, lá, mas aqui não tem. Eu ia daqui naquela casa lá, só água só. Podia ir reto. E agora, se quiser ir? Se quiser ir, aí chegar ali na ilha, na ilha já tem que ir andando. Quase que você pode atravessar ele a pé, é isso? É, quase, tem lugar que quase que dá para atravessar a pé, porque nada muito pouco. É, né? É. Diminuiu muito a água. A ilha que você fala é... Aquela ali. Aquela areia que você fala, né? Não, aquele mato lá. Aquela ilha mesmo não tinha? Não tinha. A beira do rio era, no caso, se não tivesse aquela ilha ali, a beira do rio era lá naquele mato alto, que tá mais lá na frente. Lá. Entendi, lá do outro lado. Lá do outro lado. Eu tô vendo, é a ilha mesmo que você tá falando, não é areia não. É, eu tô falando, tô falando em terra, não tô falando em areia não, tá. É a ilha. Rapaz, então aquela ilha tem pouco tempo. Não, já tem bastante tempo, porque já tem bastante tempo que vem minguando, mas quando eu era criança não tinha. Entendi. E essa areia que tem aí? Essa areia agora já... Essa areia tem o quê? Já tem uns 8 anos que está acumulado ali. Mas está aumentando, está diminuindo? Está aumentando. É? É. E os peixes aí da região? Os peixes aqui tá fraco, porque quando tem peixe mesmo aí, o pescador tá sempre aí direto, vem a turma de campo aí de lancha para pescar, agora quase não tem. Esse tempo tava dando um roubalo aí, mas agora tá fracassado. Esse problema é consequência de fatores como desmatamento, uso e a ocupação inadequada do solo e manejo inadequado por atividades agrícolas. Ao sair de São Fidélis, as águas do rio Paraíba do Sul deixam definitivamente o relevo de serra com suas montanhas para entrar na planície do norte fluminense. De formação recente na escala da geologia, a Baixada Campista é o resultado de muitos anos de deposição de sedimentos carreados pelas águas do rio Paraíba do Sul. Ao serem, ano após ano, depositados em sua foz, estes sedimentos formaram toda essa região da Baixada Campista. A primeira cidade na Baixada Campista que as águas do Paraíba do Sul vão encontrar seu caminho é a cidade de Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes é uma cidade que pertence à região hidrográfica do Baixo Paraíba. Possui a maior população do interior do estado, com 490.288 habitantes. Nesta região, existe a utilização da água na agricultura, no saneamento, na indústria e na pesca. Destaca-se o uso da água na agricultura, setor fundamental na história da economia desse município, do estado e do país. Esta região foi grande beneficiadora de cana para a produção do açúcar. No final da década de 70 do século passado, com o programa federal do Proálcool, a região passou igualmente a produzir o etanol. Atualmente, a indústria da cana-de-açúcar na região está em completo declínio. E nas áreas que até poucos anos atrás foram plantadas cana-de-açúcar por séculos, estão sendo rapidamente substituídas pela atividade de pecuária bovina, de corte e de leite.
O município atualmente tem outras atividades além das relacionadas com a agropecuária, mas cabe destacar a existência de um polo de desenvolvimento acadêmico-científico com a instalação da primeira universidade pública do estado do Rio de Janeiro no interior fluminense. Trata-se da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, criada na gestão do governador Leonel Brizola, seguindo as ideias do educador Darcy Ribeiro. Atualmente, é formadora de excelentes profissionais e produz um pensamento crítico na região e no Brasil, e também gera as soluções para os problemas regionais. Após passar por Campos dos Goytacazes, as águas do Paraíba do Sul seguem seu caminho em direção ao município de São João da Barra. São João da Barra está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. Possui uma população de 35.174 habitantes. O município tem intensa atividade pesqueira. Porém, na última década, a indústria do petróleo e a instalação de um grande porto offshore incrementou a atividade econômica do município. Depois de passar por São João da Barra, as águas seguem, finalmente, ao final de sua jornada. É na localidade denominada Atafona que o rio Paraíba do Sul se encontra com as águas do mar. Depois de percorrer centenas de quilômetros, de passar por regiões preservadas e poluídas, de ser utilizada em uma fábrica ou como bebida para pessoas, de receber cargas e mais cargas de esgoto e outros poluentes, enfim, essa água se mistura com a água salgada do mar. E é justamente nesse ponto do encontro da água doce com a água salgada que um dos aspectos mais dramáticos da bacia hidrográfica acontece. Há décadas, a região de Atafona sofre com o avanço do mar. São diversas as causas dessa erosão costeira e esses fatores ainda estão sendo discutidos pela comunidade científica. Dentre as causas mais importantes, destacam-se o regime de ventos e de ondas, a contenção de sedimentos nos barramentos ao longo do rio Paraíba do Sul, a regularização da vazão do rio, a sua descarga no Oceano Atlântico e o crescente assoreamento do rio Paraíba do Sul. No que diz respeito ao fator vazão, é como se fosse uma queda de braço entre o rio e o mar. O braço, mar avança sobre o braço do rio, que perde suas forças por causa da diminuição de sua vazão. Outro importante fator é a contenção de sedimentos. Neste caso, o rio não consegue despejar no mar a quantidade de sedimentos que historicamente despejava, ou seja, a alteração na dinâmica de transporte de sedimentos, resultado de implantação de diversas barragens ao longo da bacia do Paraíba do Sul, também influenciam neste cenário de ruínas. Com esse avanço do mar, o rastro é de destruição material e de vida. As pessoas e a comunidade foram diretamente atingidas com o avanço do mar e destruídas também as suas memórias. Porém, esse avanço do mar sobre o rio provoca um problema ambiental sutil e silencioso que poucos conseguem perceber. Com o avanço do mar dentro da calha do rio, a água do rio passa a ficar salgada e, nessas condições, sua captação para o abastecimento público fica completamente comprometida. Portanto, o município de São João da Barra tem episódios de impossibilidade
de captar água para o abastecimento da população. Outra consequência devastadora desse avanço da água salina é que ela acaba promovendo um processo de salinização do solo. E com o solo salinizado, não é possível produzir nada. Nessa viagem, onde acompanhamos o caminho percorrido pelas nossas águas, do alto das serras de Nova Friburgo até a sua chegada ao mar em Atafona, foi possível verificar que ela é utilizada para os mais diversos usos: agricultura, indústria, agropecuária, pesca, saneamento, geração de energia e lazer, e é ainda necessário assegurar as condições mínimas para a sobrevivência dos organismos que vivem nela, ou seja, o ecossistema fluvial. Foi possível verificar que a água é simplesmente um recurso natural fundamental para a sobrevivência das pessoas, da produção de alimentos, da produção industrial, da produção de energia, enfim, da geração de emprego, renda, saúde e bem-estar. Foi possível verificar que a água representa potencial de desenvolvimento econômico-social, pois não haverá investimento se não existir disponibilidade de água para ser utilizada nesses setores econômicos. Diante dessa constatação, é pura ignorância da sociedade não utilizar esse recurso natural de forma racional. Pior ainda, é pura estupidez ter uma sociedade que destrói a qualidade das suas águas com o lançamento de poluentes sem a menor preocupação dos impactos gerados por estas ações rio abaixo. Mas também não podemos ser ingênuos de imaginar que não haverá impacto sobre os nossos rios com os diversos usos da água em nossa sociedade. Quando falamos de recursos hídricos, a visão não pode estar confinada aos limites políticos dos municípios ou estados, pois a água não respeita esses limites. Nessa jornada das águas, podemos verificar que uma ação em determinado local gerará impacto em outra região, ou seja, há necessidade de termos uma visão integrada de toda a bacia hidrográfica, de modo que as suas águas sejam utilizadas com sabedoria e responsabilidade. Mas como poderíamos reunir tantos interesses diversos? Empresas de saneamento, fábricas, geradores de energia, agricultores, pecuaristas, colônia de pescadores, instituições municipais, estaduais e federais e a sociedade civil em geral. Cada um tem seus interesses específicos com relação à água e muitas vezes os interesses são conflitantes. A solução veio com a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei Federal número 9433 de 1997. Ela instituiu o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que tem como um de seus componentes um órgão colegiado com competência deliberativa para as questões de gestão dos recursos hídricos. O nome desse colegiado é Comitê de Bacia Hidrográfica. Esse colegiado tem a função de reunir todos os interessados na gestão da água em sua bacia hidrográfica. Reunir numa mesma mesa de conversa as empresas usuárias, as instituições públicas, a sociedade civil organizada, resolverem seus conflitos e deliberarem sobre medidas de gestão que assegurem a melhoria da qualidade e da quantidade da água da bacia, e assim garantir o acesso da água para os diversos tipos de uso existente nela. O caminho das águas que mostramos neste documentário
compreende a região do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, que abrange 12 municípios como Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Trajano de Moraes, Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Carmo, Itaocara, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e São Fidélis. Do ponto em que as águas do Rio dos Rios se encontram com as águas do Paraíba do Sul, até o seu encontro com o mar, é igualmente uma região de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Essas duas bacias hidrográficas fazem parte dos 7 comitês que formam o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul, o CEIVAP. Ao percorrermos o caminho realizado pelas águas que correm nos rios de nossas cidades, descobrimos que elas são o puro reflexo de como a sociedade trata o espaço que ocupa. E se você não está satisfeito com o que vê nos rios de sua cidade, mãos à obra. Procure o Comitê da Bacia Hidrográfica de sua região hidrográfica e comece a trabalhar para modificar as condições que lhe traga insatisfação através de sua participação nestes colegiados. Será a melhor escola para você realmente aprender como é a sua região, tanto nos aspectos naturais quanto nos econômicos, sociais, culturais, históricos, políticos, enfim, aprender como sua região é integrada pelo fio condutor da água. Se o que falta é um convite, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios espera por você em sua próxima reunião. Água é vida, água é futuro, água é você.